Está tudo atualizando. Vou fechar aqui. Juliana Macedo, você vai ficar aí mesmo ou você quer experimentar o computador ainda? Eu estou esperando carregar aqui, porque meu teclado deu problema, então estou esperando carregar no WhatsApp para poder clicar no link e conseguir abrir. Aí está demorando um pouquinho, viu, Keila? Mas tá. Vai te atrapalhar? Não. Eu vou começar. Você só me pede, né, para entrar, que aí a Fabiola também, se ela vir, ela pede, a gente abre aqui, tá bom? Tá bom. Bom, vamos começar, então. Vou apagar aqui a voz e o vídeo para não atrapalhar você. Isso. Então, vamos começar um pouco, então, a conversar hoje sobre o ano do dragão, vamos dizer assim, né? E eu vou falar, eu sempre jogo o Xing todo ano, né, perguntando sobre quais são as energias que vão estar presentes no ano, que vão estar se relacionando, e qual seria a posição humana diante dessas energias desse novo ciclo, desse novo ano, né? Como que o homem se posiciona, qual a forma, qual o comportamento, qual a atitude diante das energias que vêm do céu e que estão presentes na Terra, vamos dizer assim, né? Esse ano eu joguei, tinha dado o hexagrama de número 55, que chama abundância, né? Mas aí eu demorei a montar aqui, né, a fazer análise, escrever para dar aula, esse tipo de coisa. Mas aí eu encontrei um taoísta lá de São Paulo, e algumas pessoas já devem ter visto a palestra dele falando sobre o ano do dragão, né? E foi muito legal, porque eu vi que ele caiu também, eu vi que o hexagrama era o mesmo que ele tinha encontrado para o ano de 2024, que era a abundância, tá? Então, fiquei feliz de saber que nós estávamos meio que assertivos, né, dentro do I Ching. Só que ele faz uma análise, como ele é taoísta, ele tem muito mais ferramentas de análise de ciclos, né, porque é a área do taoísta tem essa questão, tem esse conhecimento, vamos dizer assim, né. Eles têm uma análise, eles têm um outro oráculo que se chama Ganzi, tá? Que são troncos celestes e ramos terrestres, que ele junta essas duas energias e em função dessas duas energias, dos elementos que estão atuando no céu e na terra conjuntamente, ele tem como fazer uma análise de uma forma geral, né, das energias que vão estar atuando e como essas energias podem influenciar os fenômenos, né, aqui na Terra, e como pode nos influenciar também, né? Isso é muito interessante, porque os chineses têm um trabalho em cima disso que é lindíssimo, vamos dizer assim, né? E de uma precisão, né, muito interessante, vamos dizer assim, porque se a gente for pensar na história chinesa, na civilização chinesa, né, e o chinês tem essa questão da observação, né, observação externa, olhar para o céu, observar a natureza, observar os elementos no céu, olhar para dentro. Então, eles têm essa atenção muito presente na vida cotidiana deles, né, tem a ver com a cultura chinesa, vamos dizer assim, né. Então, nas minhas buscas aqui para entender um pouco disso, né, vamos dizer assim, eu encontrei o nome de um taoísta que vinha fazendo já na antiguidade, já querendo pesquisar e entender os movimentos do céu, os movimentos da terra, de uma forma que ele pudesse catalogar, tá? Catalogar toda a história chinesa diante disso, tá? Então, eles têm uma questão muito interessante que remonta à antiguidade. O nosso calendário é um pouco diferente, né? Depois que Jesus nasceu, a gente começou tudo de novo, vamos dizer assim, né? Então, já o povo chinês, não. A datação é bem mais antiga, né? Então, eu vou abrir aqui, porque
eu fiz um PowerPoint aqui, e aí vai dar, eu vou colocar aqui para a gente ir acompanhando, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Deixa eu ver se eu coloco para vocês a apresentação aqui, tá? Vamos ver se eu vou saber botar aqui. Ixi, esse negócio aqui mudou tudo. Deixa eu ver aqui. Ok, ela tem um íconezinho lá do lado direito que parece um ideograma chinês, um quadrado com um cortezinho. Aí Deixa ele eu... tem que apresentar. Foi aí que eu consegui no dia da palestra. porque mudou esse negócio aqui. Porque mudou esse negócio aqui. Tem um ícone lá no lado direito inferior, no canto direito inferior, eu acho. Peraí. Parece o ideograma do centro. Aqui tá, apresentar agora. Eu tô achando que é esse aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, não estou sabendo. Vou ter. Ah, tá, peraí. Vamos ver. Nossa Senhora, não estou conseguindo, meninas. Eu vou abrir aqui para mim. E vocês não vão poder ver, mas eu vou relatando, que eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. Bom, vai ter que ser assim. Depois eu vou ter que estudar tudo de novo. Mudou o negócio aqui tudo de novo. Desculpa. Mas essas tecnologias, para mim, são muito difíceis. Bom, vamos lá. Vê se você acha uma setinha para cima que fala compartilhar. Não estou encontrando. Aqui eu abri na minha tela, mas aí não consigo. No canto inferior tem um tanto de coisinhas aí, não tem? Tem. O que está escrito? Tem uma que é uma telinha escrito apresentar agora. Eu acho que é isso. Você clicou e não deu? Não deu. Aí aparece aqui, escolha o que compartilhar com o app, mas não aparece aqui. Eu vou tentar de novo. Compartilhar a tela, você não achou essa aí, não? Não. E as telas estão todas abertas aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui de novo. Trocou, os negócios trocaram de lugar mesmo. Aquele dia eu tive essa dificuldade, mas tá, tudo bem. Problema, Keila. Sem problema. Vamos não. adiante. Então, tá bom, vamos adiante. Então, vamos falar então sobre o ano do dragão. Na verdade, a gente vai começar falando sobre oráculo, né? Então, o I Ching é um oráculo. E a gente sabe que ainda hoje os homens e a sociedade e todas as civilizações ainda têm uma necessidade ainda de buscar entender os processos da vida e de entender o conhecimento, aquilo que acontece e os fenômenos, tá? Então, o que o oráculo coloca para a gente?
coloca para a gente que o destino dos homens, porque a função do oráculo, do ser humano, sempre foi querer saber o seu destino, por que isso acontece, o que pode acontecer daqui adiante, quais são os processos. Então, sempre teve essa pergunta, isso desde a antiguidade. Na antiguidade, então, era muito mais premente essa necessidade, quando a gente imagina o contexto que por exemplo, no caso da China, se vivia naquela época. A era muito primitiva. Havia muito medo, havia muita ansiedade, né? Parece que tem alguém querendo participar. Ele não está aparecendo, não. Apareceu, não. É. Havia muita ansiedade, havia muito medo. Então, havia necessidade também de um apoio, né? Vamos dizer assim, dado aos homens para entender o que estava acontecendo. Permitir aqui. Bom, então, a gente entende, os oráculos falam para a gente do destino, prevê o nosso destino. E com relação ao I Ching, é um oráculo que a gente pode perguntar sobre qualquer coisa, porque as ferramentas que contém dentro do I Ching atende a qualquer pergunta de qualquer área, em qualquer nível de situação também, tá? Mas a gente vai ver que através de um oráculo, no caso o Ganzi e no caso o I Ching, que a gente está falando dos oráculos chineses, vamos dizer assim, existe uma força que a gente chama a força do Tao, colocando para o homem o funcionamento e como que da vida, vamos dizer assim, como o céu se funciona, como a Terra funciona, quais são os movimentos que acontecem no céu, que acontecem na Terra, mas também colocando para a gente que tudo tem um destino. Tudo que é vivo caminha para um destino. E o destino dos homens, então, segundo os oráculos, segue leis imutáveis que têm que ser cumpridas. Né? Mas quando o oráculo fala isso, principalmente o I Ching, ele fala de uma lei imutável, que é a lei da movimentação. Tudo muda, tudo está em movimento. O céu está se movimentando, a terra está se movimentando, e o homem também está se movimentando. Tudo está em movimento. Onde há vida, há movimentação e há mudança. Mas o I Ching também coloca para os homens e para as pessoas que vão buscar uma compreensão de que o homem tem o poder de moldar o nosso destino. Quer dizer, nós temos o poder de moldar o nosso destino na medida em que a nossa conduta, a nossa ação se expõe a influências de forças que são benéficas ou destrutivas. Tá? Então, independente do oráculo, porque se você falar assim, vou buscar o oráculo, e o oráculo dá uma resposta, acabou aquela resposta, não tem jeito, não. Então, os oráculos chineses, eles colocam uma ação do homem, né? O homem pode moldar o seu destino, mas mostra para ele também as forças que estão ativas naquele momento. Coloca para ele de que forma ele pode moldar a sua ação diante daquelas forças e caminhar de acordo com aquelas forças que estão atuando ali. Tá? E aí ele cria um destino melhor para ele. Tá? Então, é isso que é a questão do oráculo, principalmente os oráculos chineses. Tá? Na época antiga, na civilização, e no início da civilização chinesa, naqueles tempos muito antigos, os próprios governantes eram as pessoas que mais consultavam oráculos, em função de uma responsabilidade que esse governante tinha diante do seu povo, diante de fazer crescer o seu país. Então, nos tempos antigos, os governantes tinham, inclusive, um setor, uma área de seu governo que tinha a ver somente com o oráculo, havia uma pessoa responsável por isso. E essa pessoa era muito requisitada pelos governantes nesse sentido, para tudo, né? Na questão de nascimento, na questão da colheita, na questão das guerras, né?
na questão de tudo, eles consultavam essa pessoa, que tinha o nome de Xi naquela época. E um Xi, que era o consultor que fazia as consultas do oráculo, podia tanto ser homem quanto mulheres, tá? Bom, naquela época, né, no início da civilização, os governantes que consultavam esses oráculos, os caracteres que apareciam eram muito primitivos, e esses oráculos, né, a ferramenta que era usada era um casco de ossos de tartaruga, cascos ou ossos de tartaruga, tá? Ali, essa pessoa responsável pela consulta inseria um pino de bronze aquecido no fogo, né? E batia nesse casco, e as rachaduras que se formavam no verso, né? Eles conseguiam ler o que os espíritos ou o sábio dizia sobre aquilo que estava sendo perguntado, tá? Então, eles analisavam essas rachaduras, né? Diante dessas rachaduras, faziam uma correlação com os personagens envolvidos naquela pergunta, e daí vinha decisões que podia ser tomada para que houvesse um maior equilíbrio, né, diante daquela pergunta e alcançasse aquilo que se desejava, tá? E foi através desses caracteres esculpidos nesses ossos, nesses cascos, que surgiu também a língua chinesa original, os pictogramas, tá? Então, a gente tem essa informação com relação aos oráculos chineses, tá? Então, essas pessoas que liam esses oráculos eram chamados de Xi, e eles se desenvolveram como uma classe da nobreza, e eles saíam pelo campo aconselhando os governantes diante das suas atividades, tá? Bom, e foi nessa questão, quando surgiu, por exemplo, no Império Shou, quando começou o período dos reinos combatentes, quer dizer, havia muitos feudos, eu já comentei isso nas nossas aulas de analetos, né? Havia muitos feudos e muitos senhores feudais, né, que começaram muitas guerras, por isso que se chama reinos combatentes, né? Então, a China estava passando por uma situação muito difícil, né? E aí havia uma decadência da ética, da moral, nesse sentido, né? E aí foi nesse ambiente que surgiram muitas preocupações e surgiram muitas escolas de pensamento chinês e muita consulta ao oráculo, para que houvesse uma recuperação da moral e da ética na China daquele momento, tá? E foi também através desses oráculos e das consultas desses governantes que alguns governantes conseguiram organizar, na verdade, o seu Estado, organizar a China, na verdade, tá? Bom, a gente sabe que o I Ching, por exemplo, é o oráculo mais antigo que existe nesse planeta, tá? Ele é o mais antigo. E ele foi concebido, primeiramente, por Fuxi, que é uma figura mítica, que é o primeiro imperador, são 5 imperadores que são considerados imperadores sábios, né, com mandato divino, quer dizer, que vieram com mandato divino para esse planeta, para passar o conhecimento espiritual, para organizar a vida em sociedade, né, e para organizar a civilização chinesa naquele momento. Fuxi foi o primeiro, né? E Fuxi, que, na verdade, decodificou esse oráculo, né, com o nome de I Ching, né, que, na verdade, naquele momento, tinha o nome de I. Xing significa clássico, que foi Confúcio que acrescentou ao nome desse oráculo, que naquela época se chamava I. Posteriormente, esse oráculo foi muito estudado e de grande valia para o rei Wen e o duque de Zhou, né? Que da dinastia Zhou, considerada a dinastia mais longa da vida chinesa, que utilizou muito o I Ching para organizar socialmente o Estado chinês, né? E para trazer um desenvolvimento muito grande
para a China. Se diz que a dinastia Zhou durou 800 anos, tá? Mas o maior comentarista do I Ching foi Confúcio. Então, por isso que a gente fala que dentro do I Ching, dentro desse oráculo, nós temos 4 grandes sábios: Fuxi, o rei Wen, duque de Zhou e Confúcio, tá? Que dedicaram vários anos da sua vida para compreender as linhas, para compreender os trigramas, desenvolver os hexagramas e transmitir através de textos, né, para que a gente não perdesse o significado desse oráculo. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que a gente tem que entender o que é oráculo. Oráculo depende de interpretação. E o oráculo chinês, então, o Xing, né, por exemplo, depende de uma interpretação que é muito intuitiva, que é muito, na verdade, pessoal, né, vamos dizer assim, para que a gente entenda o significado e coloque aquelas imagens e aquele arquétipo, aquele significado, dentro da pergunta e do momento e do contexto que a gente está vivendo, para que a gente consiga entender o que o Xing está querendo dizer para a gente, né? Então, depende muito, realmente, daquele que interpreta, encontrar a verdade daquele momento. Então, por isso que a gente vai ver hoje, no mundo ocidental, muitos livros do I Ching, que são interpretações, né, do I Ching mais arcaico, né? E cada intérprete, cada autor, né, do I Ching, porque, na verdade, o que a gente faz vai lá no Richard, que foi um dos tradutores do I Ching que mais se aproximou da verdade do oráculo, vamos dizer. Depois do Richard, a gente tem outros autores, né, outros escritores, né, dando a sua compreensão, dando a sua interpretação daquilo que o Richard trouxe para a gente, né, e que divulgou e que está no mundo ocidental como um todo, tá? Bom, de qualquer forma, a gente tem que entender que os trigramas, por isso que muitas pessoas falam assim, que realmente é muito difícil, às vezes, compreender e interpretar o I Ching, a gente tem que entender que os trigramas são expressões do pensamento chinês sobre as 8 energias encontradas na natureza. E a gente vai ver que cada trigrama é composto de 3 linhas. E é composto de 3 linhas, porque dentro do pensamento chinês, essas 3 linhas representam a interação energética entre céu, homem e terra. E a gente vai ver que, através de Confúcio, a gente vai ver que Confúcio vai falar muito sobre um princípio de mutação. Né? Existe um princípio da mutação, que é a chave para que a gente possa entender o mecanismo do I Ching. A gente vai ver, quando a gente pega um hexagrama do I Ching, que ele é composto de 2 trigramas, né? Ele contém 6 linhas. Ainda ali, nessas 6 linhas, vão estar representadas 3 energias, cada energia composta de 2 linhas. Então, 2 linhas superior, né, representam o céu. As 2 linhas internas, o homem, as 2 linhas inferior, a terra. Ainda há essa interação energética entre o céu, o homem e a terra. Isso é básico para o povo chinês, é básico para compreender esse mundo. Todos nós teríamos que compreender essa interação para saber como caminhar aqui. Tá? Bom, como o meu forte é o I Ching, né, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu busco entender, já tem tempo, né, a gente vai, com o tempo, cada vez mais se aprofundando e compreendendo e vendo o I Ching de uma outra forma, não só como um oráculo que faz previsão, né, ele não faz adivinhação, ele faz previsão, ele prevê, né, determinadas situações em função do contexto que a gente está vivendo,
em função da pessoa que está perguntando, né, do momento dela, que ela está vivendo, e das energias que estão atuando, né? Então, esse oráculo, o I Ching, ele consegue captar tudo, né? E aí dá um hexagrama, né, que corresponde àquele momento, que nos insere aquela pergunta, e aí ele dá uma resposta diante daquilo, tá? O que acontece é que, às vezes, a gente não consegue compreender profundamente a resposta do I Ching, porque, às vezes, a gente quer algo, deseja algo, né? E esse desejo se sobrepõe à nossa compreensão. É uma energia muito forte. Por isso que se fala muito que a gente tem que estar isento de qualquer desejo ou qualquer necessidade quando se vai buscar a ajuda de um oráculo, né? Vamos dizer assim. Bom, eu estou falando um pouco sobre o oráculo para a gente entender que os chineses veem os oráculos e as previsões de uma forma muito mais profunda do que muitos nós ocidentais, às vezes, vemos, né, e compreendemos do que seja um oráculo, tá? A gente vai ver que, na verdade, por que esse oráculo é muito importante e é o primeiro oráculo do mundo? Porque ali está presente, né, toda a compreensão possível, né, e impossível que os sábios da antiga China tiveram sobre o céu, sobre a terra e os seres humanos. Tá? A gente vai ver, então, que o I Ching é muito mais complexo, né? A gente sabe que ele, nos seus 64 hexagramas, né? Quando a gente começa a entrar em contato com ele, a gente vai ver que ali existe uma ciência, né? E que essa ciência é baseada numa lei da natureza e na lei de causa e efeito. Tá? Então, não adianta para o ser humano falar, isso aconteceu isso. Não, existe uma causa, existe uma atitude, né? Existe um movimento, existe uma ação, né? E o efeito que hoje a gente vê, hoje é em função dessa ação, tá? Desse comportamento, ou dessa forma da gente ver o mundo, ou pensar, ou sentir o mundo, né? Então, as coisas têm uma base, têm uma linha de direção, né? Bom, existem leis na natureza, né? Então, as leis da natureza presentes no I Ching são deduzidas das imagens, né? Através dos elementos que estão presentes ali. Então, nós temos fogo, nós temos terra, nós temos vento, nós temos trovão, né? Nós temos montanhas, são elementos da natureza, né? Então, esses elementos, alguns estão no céu, outros estão na terra, e todos esses elementos se refletem no mundo e se refletem em nós. É isso que o I Ching quer passar para a gente, né? Então, tudo que existe no céu, tudo que existe na terra, tem uma influência sobre nós. Todos esses elementos têm uma influência, né? Bom, o I Ching também, ao trazer isso, como se fosse uma ciência, né? Ele também é um livro, a gente pode dizer que é um livro de sabedoria, porque quando a gente vai consultar ele, através das imagens, né? Ele traz um significado daquele momento que a gente perguntou. Então, quando a gente faz uma pergunta, é um momento que a gente está vivendo, e o Xing vai trazer o significado daquele momento de uma forma muito mais profunda para a gente, tá? Para a gente entender esse significado, a gente vai ter que usar muito da nossa intuição, da dedução, tá? Mas quando a gente consegue captar esse significado, a gente entra em contato com um conhecimento que a gente chama que é um conhecimento vivo, porque através desse contato, né, desse significado, a gente aprende o que é a vida no seu sentido mais profundo, o que é o ser humano no seu sentido mais profundo, o que é o céu, o que é a terra. Bom, o I Ching também é um livro de princípios éticos,
né? Na antiguidade chinesa, a ética era primordial, senão a civilização não teria continuidade, senão a civilização acabaria ali. Então, a ética dá um limite, né, para o ser humano, né, e faz com que a civilização dê continuidade, né? Então, o I Ching também é um livro de ética, né? Por quê? Porque ele fala de virtudes a serem desenvolvidas, né? Fala também sobre a conduta humana, sobre o que é valores humanos, o que é o ser humano, quais são os valores humanos. Ao falar disso, ao mostrar valores e princípios e virtudes, nós, ao aprendermos e olharmos dessa forma, nós temos uma condição maior de nos conduzir no sentido melhor, dar uma direção melhor à nossa vida, à sociedade, a tudo. A gente aprende ética, aprende normas de convivência, tá? Bom, além disso, o que eu aprendi no meu trabalho com o I Ching é que ele também é uma ferramenta para fazer transformações e mudanças energéticas, emocionais e mentais. Tá? Então, quando você está muito debilitada emocionalmente, muito triste, muito agoniada, muito aflita, tá? Se você vai fazer uma consulta ao I Ching, perguntando sobre esse estado, querendo transformar esse estado, ele vai trazer um hexagrama que vai ter uma movimentação interna dentro de você, e esse estado muda energeticamente. E quando muda energeticamente, emocionalmente você muda, e mentalmente você muda mesmo. Também. Tá? Porque ele traz uma energia diferente da que você está. Ele mostra uma outra possibilidade, ele mostra uma outra energia muito mais superior do que aquela que você está vivendo. O I Ching também, além dessa questão que eu falo que o I Ching é muito terapêutico nesse sentido, né, uma ferramenta terapêutica nesse sentido, também ele é um guia para que a gente possa se colocar melhor diante do mundo das relações, né? Que a gente Então, ele fala das relações, até que ponto eu posso ir na relação, e fala também de momento em que o outro se abre para nos ouvir, mas também momentos quando eles se fecham. E falam também que, diante disso, qual deveria ser a nossa atitude? Não forçar, porque senão aquilo que a gente já ganhou com o outro se perde quando a gente força uma situação. Tudo aquilo conquistado se perde, porque agora a energia que vai preponderar não é mais aquela, mas aquela que agora surgiu agora. Aí se perde aquilo que já foi conquistado. Então, ele tem uma forma de colocar para a gente como evitar conflitos, como se equilibrar e como manter as nossas relações. Então, ele fala sobre o mundo interno nosso e fala também sobre o mundo externo, porque quando fala da natureza, né, dos elementos e os fenômenos, e quando ele fala do céu também, ele mostra também como funciona o céu, como funciona a natureza, e fala sobre os movimentos, as transformações, ele fala sobre física quântica e todos os processos da vida, todos os processos de transformação, né? Jung disse que esse é um livro, né, que o Jung fez uso desse livro, que mais desvenda o que existe no inconsciente, que a gente não tem acesso. Mas o I Ching, ele ficou muito mais conhecido como um oráculo, tá? Porque desde a antiguidade, o ser humano buscava o I Ching nesse sentido, tá? Mas ele é muito mais profundo diante disso tudo que eu falei agora, tá? Então, ele não é um livro de adivinhação, ele faz previsão quando a gente busca ele como oráculo, tá? Bom, o que se sabe hoje sobre as inscrições, sobre os oráculos na China antiga, né? Essas inscrições estão nos ossos oraculares, né? E eles começam a aparecer na dinastia Shang
e também nos vasos rituais de bronze da dinastia Shang e Zhou, ou Shou, como se fala, tá? Então, tem uma coisa muito bonita nesses vasos rituais de bronze, porque era uma gratidão, foram construídos, né, esses caldeirões de bronze, foram construídos como uma forma de agradecimento ao céu, pelas informações, pela guiância que esse céu, né, ao fazer uso dos oráculos e perguntar, e conseguir as sociedades governantes se organizarem e ter benefícios e ter equilíbrio na sociedade. Então, eles confeccionavam um caldeirão de bronze, escreviam ali o que eles pediram, estavam ali as gratidões, eles se comprometiam a seguir determinadas direcionamentos recebidos do mundo espiritual, vamos dizer assim, ou dos ancestrais, né? E esses caldeirões de bronze eram colocados no altar do céu, tá? Bom, então, havia muitas inscrições também nesses caldeirões comemorativas, havia textos rituais e religiosos bem mais elaborados, né? E ali havia também um desenvolvimento da escrita e do pensamento chinês, né? Vamos dizer assim. Tá? Bom, o que os chineses trouxeram como a base da sua sociedade é que eles tomaram a natureza e o céu como mestres. Então, eles observavam os efeitos do sol, do vento, da chuva e todos os outros elementos no mundo natural. E aí eles desenvolveram 8 princípios primários que emergiram dessa observação. É aquilo que a gente falou: céu, água, vento, terra, fogo, lago, trovão, montanha. São 8 princípios primários, né, que emergiram dessa observação, né? E eles usaram esses princípios como um guia para promover uma compreensão de como os governantes e seu povo poderiam praticar o caminho da natureza. Então, tem uma coisa que é muito importante para a gente entender, que tem tudo a ver com o conselho que o I Ching vai dar para a gente, né, que a gente vai entrar mais adiante, sobre esse ano, que é o seguinte, que é manter seu centro, o caminho do meio, o caminho do centro, o equilíbrio, né? Então, os chineses entendem que só há equilíbrio quando o homem se coloca de forma equilibrada diante das forças do céu e das forças da terra. Então, por que eles diziam isso? Se a natureza, se a terra segue o céu, o homem também deveria seguir. Como o homem está no centro, no meio, entre o céu e a terra, cabeça voltada para o céu, os pés para a terra, tá? Ele teria que ver essas duas forças para fazer a sua caminhada aqui, né? Para fazer uma caminhada de sucesso. Bom, de qualquer forma, então, o I Ching foi montado, esse oráculo foi criado para mostrar aos humanos as verdadeiras causas e efeitos dos eventos que aconteciam em suas próprias vidas. E as suas previsões, as previsões do oráculo, não deveriam ser lidas como uma previsão de um futuro pré-escrito, mas como um reflexo dos efeitos do nosso pensamento e das nossas atitudes. Quando o nosso pensamento está de acordo com as verdades cósmicas e envolve automaticamente as forças invisíveis de ajuda do cosmos, o que resulta é sucesso. Por outro lado, quando o nosso pensamento contradiz as verdades cósmicas, cria o que o I Ching chama de infortúnio. Quando compreendemos que as causas do infortúnio humano residem em ideias e crenças que contradizem os princípios e as leis do cosmos, a gente pode corrigir o nosso pensamento de acordo com esses princípios.
Então, toda vez que a gente vai fazer o jogo do I Ching, vai perguntar ao I Ching, a gente precisa entender, para compreender o que ele está dizendo para a gente, tá? Que se há infortúnio na nossa vida, esse infortúnio reside nas nossas próprias ideias e crenças que estão contradizendo os princípios dos céus. E que a gente pode corrigir o nosso pensamento. E o I Ching vai mostrar para a gente onde a gente deve corrigir. Aonde está a nossa ideia e a nossa crença errada. E de que forma temos que corrigir. Por isso que ele muda, porque quando você entende, aceita isso como uma verdade, aquele que busca o I Ching, quando aceita isso como uma verdade, quando ele vai para o I Ching de forma humilde, vamos dizer assim, e sincera, né, a mensagem que recebe do I Ching, tá, ele vai fazer uma mudança já na sua ideia, na sua crença, na sua emoção, no seu sentimento ou no seu pensamento. Então, é isso que a gente precisa entender. Bom, então, a pergunta sobre o ano de 2024 tem como foco compreender de forma mais profunda não só o tempo e a energia que está sendo ativada esse ano, ou que está preponderante nesse novo ano, mas o objetivo é de o oráculo revelar para a gente qual a atitude humana seria mais harmônica para que a gente passasse por esse ano de forma mais tranquila, sem adoecer, sem se desesperar, menos aflitiva, até porque o céu está mandando uma energia yang, né? Então, como aproveitar essa energia? Né? E como organizar de uma forma que não haja excesso dessa energia. Né? Ou então, a gente tem que entender que quando a gente vai fazer uso de um oráculo, o I Ching fala muito que a gente vai fazer uma consulta no oráculo, o sábio vai colocar para a gente, vai dar uma resposta. Mas a gente tem que entender que o sábio é a nossa essência, que é sábia. Então, o que nós vamos estar querendo acessar? Aquela parte nossa, dentro de cada um de nós, que é a nossa essência, que é a divindade dentro de nós. Porque só ela pode se direcionar melhor nesse mundo e caminhar diante dos princípios celestes que a gente falou que é necessário, se a gente quiser ter progresso ou sucesso nesse mundo e andar de forma equilibrada. Né? Então, não é o nosso intelecto. Nosso intelecto está contaminado de vários livros que a gente deu, várias crenças, várias situações, né? E tem uma parte que o nosso ego também está contaminado pelos nossos desejos. Então, o objetivo do oráculo é acessar essa essência pura que existe dentro de cada um de nós, aquele sábio, que é a sabedoria divina que está presente dentro de nós, tá? Então, o sábio, como parte dessa interação, é uma presença dentro de nós que usa, na verdade, o oráculo para extrair das profundezas da nossa natureza o nosso conhecimento inato da verdade cósmica. Por isso que é possível a gente compreender o I Ching. Há um conhecimento inato dessa verdade cósmica presente dentro da gente, está lá, necessitando ser despertado só. Né? Então, aquelas intuições, por que eu digo sempre assim? E quando eu jogo, eu falo muito para os meus alunos, que quando eu jogo o I Ching, eu entro numa paz. Eu consigo me acalmar, eu entro numa paz, né? Por quê? Porque existe essa verdade cósmica dentro de cada um de nós. Como eu acredito que ela está lá dentro, eu acredito que é ela que tem condições e força de mudança. É o que dentro do Tao os chineses chamam de Qin Shan, que é a força do nosso espírito. E aí tem um hexagrama dentro do I Ching, que é o hexagrama 61, que se chama verdade interior. Então,
toda essa verdade interior, todos nós temos, né? E esse hexagrama está falando dessa verdade interior, refere-se a essa fonte que está armazenada dentro do nosso corpo, não em palavras, mas também numa forma de sentimento, daquilo que é harmônico, daquilo que é equilíbrio, e daquilo também que não é equilíbrio. Então, aquele sábio presente dentro de nós utiliza, na verdade, do I Ching para falar para nós mesmos, através do seu texto. Mas o texto em si não é um oráculo, vamos dizer assim. Tá? O oráculo, na verdade, é a nossa essência, que está dentro de cada um de nós. Precisa ser despertada, para que a gente consiga organizar a vida humana como um todo. Fantástico. Que bom. Entendeu? Quer perguntar mais alguma coisa? Artem. Então, Não. vou dar continuidade, tá bom? Bom, mas depois que eu vi esse vídeo do mestre, acho que é Lin Xin Lin, tá? Que é esse taoísta que eu falei para vocês. Tá? Não tinha o nome dele, esse nome eu não guardei. Tá? Mas eu vi o vídeo dele que eu gostei muito, tá? Então, os taoístas, eles possuem um conhecimento, e quando eles vão jogar o oráculo, por isso que eu fui lá para trazer também um pouquinho das informações que ele passou aqui para vocês, tá bom? Ele usa um outro oráculo também, né, que se chama Tianzin, que é um sistema taoísta cíclico de medição do tempo usado na China desde a antiguidade, tá? Então, esse sistema, eu falei para você um pouquinho, ele vai justapor duas sequências paralelas, que é a sequência de troncos celestiais, né, que consiste em 10 unidades nomeadas de comprimento igual, e o sistema de ramos terrestres de Yin, que consiste em 12 unidades nomeadas de comprimento igual, tá? É porque os taoístas trabalham com astrologia também, né? Então, eles vão usar desse sistema, né? E eles têm uma medição dos ciclos, né, do planeta, né? Muito interessante, né? E que isso já está programado como um mapa, eles têm um mapa, tá? O I Ching também, ele tem um mapa também dos hexagramas de cada ano, tá? E esse outro sistema, Tianzing, também é um mapa já programado de cada ano é igual. Esse ano é o ano do dragão. Tá? Então, esse mapa já está pronto. Né? E é o dragão de madeira. Então, vai mudando os elementos. Né? Então, por isso que quando eles vão fazer uma análise das forças que estão atuando, que vão atuar nesse ano, né, que já estão atuando, que já entrou no dia 10 de fevereiro. Né? Então, quando eles vão analisar isso, eles costumam ir primeiro nesse oráculo, tá? Para ver as forças desses troncos, do tronco celeste, fazendo e o do ramo terrestre. Né? Porque essas duas forças vão estar ativas. Uma força no céu, uma força na terra. Então, esse é um sistema de calendário que identifica as unidades de tempo, né? Principalmente um ano, um dia, e que combina com um tronco e um ramo. Então, eu não entendo muito bem isso, porque eu não tenho esse conhecimento, tá? Que é os taoístas que têm e aqueles que estudam astrologia chinesa, né? Eu não tenho. Tem mais, mais o I Ching. Mas mesmo esse sistema está muito relacionado ao I Ching, porque o I Ching é o primeiro oráculo. Então, esse oráculo veio depois. Tá? Veio depois, e foi uma compreensão dos estudiosos taoístas, tá?
Bom, deixa eu ver o que mais tem aqui. Bom, aí eles falam aqui que existe ciclos, né? Em função desse mapa, existem ciclos de movimentações e de organizações que acontecem no céu, né? E que a Terra vão se alinhar e vai ter influência na Terra. Então, existe, além de ciclos anuais, existem ciclos de 20 em 20 anos, de 60 em 60 anos, ciclo de 180 anos, que eu não entendo, tá? Eu vou abrir aqui só um instantinho, que tem gente entrando ainda. Peraí, gente. Tá? Abrir aqui. Tá? Bom, esse sistema, houve algumas mudanças nesse sistema, né, no decorrer do tempo, tá? Ficou mais complicado no final da dinastia Zhou, tá? Porque outros signos ou crenças cosmológicas foram correlacionados com esse mapa anterior, né, Tianzan e Tizi, né, para mapear o espaço e o tempo, né, querendo com função de mapear o espaço e o tempo, tá? Bom, dentro desse oráculo, né, que é de cálculo da filosofia Ganzin, né, vamos dizer assim, para esse ano, o tronco celeste é madeira yang, e o ramo terrestre é dragão de terra. Tá? Então, significa o seguinte, tronco celeste ele está a nível superior, o céu está acima. Né? E o ramo terrestre abaixo. Tá? E esse cálculo dessa filosofia Ganzin, né, faz essa relação entre os 5 elementos. Por isso que a gente vai ver cada ano mudando o elemento. Tá bom? Então, no tronco celeste, que vem com a coloração verde, é madeira forte. Se chama tronco celestial no céu. O outro é Shen, em marrom, se chama ramo terrestre, embaixo. E dentro dessa compreensão energética, a relação entre madeira e terra, na verdade, é de inimigos. Elas não combinam, elas são inimigos. Então a gente tem uma compreensão que esse ano o céu, tá? De acordo com o tronco celeste, tá? De madeira, yang, energia yang, mas é madeira, tá? Não combina com o ramo terrestre inferior, que é terra, mas é yang, por ser dragão. Tá? Dragão sempre será yang. Tá? Principalmente nesse ciclo aqui. Né? Mas o elemento é terra. Terra é yin. Tá bom? Então, não combina. E existe a influência do yang, madeira, acima, na terra, tá? Então, é inimigos. Vamos imaginar assim, você tem um vaso de planta, tá? Para a gente entender como que o chinês compreende isso. Você tem um vaso de planta, né? E esse vaso de planta tem a terra e a planta está dentro da terra. É como se fosse... Então, a planta representa a madeira e está dentro da terra. Então, a gente vai ver que depois de 1 mês, 2 meses, a terra vai sendo consumida. Essa planta vai consumindo os nutrientes da terra, vai puxando. A terra vai diminuindo. É como se ela fosse sendo comida. Então, a madeira é inimiga da terra, nesse sentido. Então, aí, esse mestre lá, taoísta, falou que vai ser um momento, esse ano vai ser muito difícil em função dessas duas forças opostas, vamos dizer assim. Tá? Nós também temos um outro mapa, né, que se chama Huangjing Shi, que são os hexagramas do I Ching, em conformidade circular,
que também fala sobre um tempo, né? E que para esse ano caiu o hexagrama de número 55. Dentro do hexagrama 55, a gente vai ver lá que nós temos trovão em cima, quer dizer, no céu, trovão. Na terra, fogo embaixo. O céu está mudando, o céu fica com trovão, muitos raios no céu. A terra, muito fogo embaixo. Então, quando a gente imagina o trovão no céu, significa que o clima, foi isso que esse mestre taoísta falou, que o clima vai ficar no seu extremo, né? De acordo com o I Ching, né? Vai ficar no extremo. Né? Muito trovão, muita influência, muito yang, né? Excesso. Né? E na terra, fogo. Então, a terra vai ficar com muito fogo, muito quente. A gente já está sentindo isso, né? Então, o clima vai ficar no extremo, muito fogo, muito quente. E aí, a gente agora vamos fazer uma correlação diante desses fenômenos, vamos dizer assim, dessas energias do céu e energia da terra, né? A gente agora entra na questão do homem. No homem, a cabeça, né, está voltada para o céu. Pé e barriga é terra. Então, o que se foi colocado é que, diante dessa situação, o que tende, em função desse momento e desse ano, né, das energias que estão atuando nesse ano, tende, então, na cabeça do homem, a haver também muito trovão. Muito raio, muito nervosismo, muito pânico, depressão, né? Muita confusão. As pessoas podem esquentar muita cabeça. Né? E aí é preciso ter muito cuidado. Na terra já vai ter fogo. E fogo de terra não é bom, porque o elemento terra é yin. Então, fogo de terra já não é bom, porque a gente, dentro do I Ching, a gente sabe que yin é aquela parte obscura, né? Tem a ver com, às vezes, muitos sentimentos negativos. Então, fogo no yin significa que isso pode aumentar. Por isso que pode haver muita depressão, pode haver muito pânico, muito desespero, muito nervosismo. A pessoa também pode buscar coisas que não são boas, né? A pessoa pode buscar, pode abusar da sua energia de essência. Então, o homem vai ter que ficar atento e se observar. Ao mesmo tempo que o céu traz uma energia, o dragão é bom na função de energia, de força e yang, mas onde que nós vamos colocar essa força? Onde que nós vamos estar colocando essa força? Colocar essa força yang para fazer crescer situações nossas que estão paradas, fazer crescer a vida material, o profissional, seus sonhos, seus ideais, é muito bom. Quer dizer, a energia do céu está mandando essa energia para a gente. Mas, colocar esse fogo em questões que não são boas, nós vamos nos prejudicar. É isso. Então, é saber observar o que está acontecendo com a gente, o que está vibrando dentro da gente, que energia tem dentro da gente, né? Porque eu posso colocar essa energia de forma extremada. Se ela for boa, positiva, tranquilo. Se for ruim, eu vou me queimar, eu vou me prejudicar e prejudicar as pessoas em volta, tá? Lá no I Ching, a gente vai poder ver mais ou menos quais são os princípios que vão precisar ser desenvolvidos diante de situações que cada um de nós pode desenvolver, situações extremas, tá? A gente sabe que os seres humanos, a sociedade, já tem uma tendência a muita agitação, né? A ter muitas características yang. O mundo ocidental, então, é muito yang. Né? A gente sabe disso.
é muito ativo, quer se movimentar demais, né? Então, a gente tem que ter atenção nesse sentido, né? Porque, em função disso, a gente pode perder contato com o nosso interior e exteriorizar esse yang, né? E aí vai ser complicado. Bom, uma outra coisa muito interessante também é que a gente sabe que a Terra recebe muita influência do céu, dos planetas, né? Daquilo que existe no céu, né? E a gente sabe que, de tempos em tempos, quando a gente fala em mudanças, vamos dizer assim, em novo ciclo, a gente sabe também que quando há um alinhamento de planetas, por exemplo, e que a Terra se alinha, e pode estar alinhada a um alinhamento de outros planetas, vamos dizer assim, há uma influência muito grande nos seres humanos. Tá? Essas influências do céu atingem o mundo humano, vamos dizer assim. Tá? E os taoístas ficam muito atentos a esses alinhamentos que existem alinhamentos no céu de planetas, de estrelas, de 20 anos, de 60 anos, de 180 anos. De 20 anos, Júpiter e Saturno se alinham, e se a Terra se alinha, vai passar um momento que ela vai estar se alinhando com esses dois planetas, então há uma influência, uma atividade energética muito grande na Terra, e os seres humanos vão sentir isso, né? Então, tem essas questões. Quando se alinha 9 planetas, por exemplo, então a força de mudança é muito maior, e há uma influência muito grande também, né, nos seres humanos nesse sentido, né? E, inclusive, muitas áreas espiritualistas costumam falar assim, aproveite esse momento, vamos fazer uma mudança, né? As pessoas que estão precisando se movimentar. Bom, o que mais a gente pode falar sobre isso? Então, a gente sabe que esse ano a gente vai ver o céu mudando, o clima mudando, a terra mudando, mudando para fogo, para quente. O homem também vai fazer muitas mudanças, pode fazer muitas mudanças. E a gente também precisa ter cuidado com a nossa saúde em função desse fogo, né, acontecendo aqui na Terra, vamos dizer assim. Então, em 2019, foi que, quando entrou o fogo em 2019, já havia um alerta sobre o elemento metal, né? Naquela época, em 2019, já havia. E olha o que aconteceu. O elemento metal tem a ver com pulmão. Então, em 2019, olha que surge a Covid, né? Afetando o pulmão, o sistema imunológico. Né? E a área que ficou mais debilitada foi realmente o pulmão. Isso ainda está valendo. Tá? Porque o fogo queima o metal. Então, precisamos ficar atentos na área de saúde nesse sentido. Tá? Bom, e o que o I Ching, então, diante dessas condições que se apresentam para a gente, tem a falar para a gente? O que o I Ching fala para a gente é que a gente precisa reforçar, então, o nosso centro de equilíbrio interno. Porque se a gente depender do externo, a gente vai se prejudicar, porque o externo vai estar mais confuso, cada vez mais desorganizado. Então, o que a gente precisa, pelo menos internamente, é restabelecer o nosso foco, fortalecer o nosso centro de equilíbrio, e a gente pode entender isso através do hexagrama do I Ching, como que a gente fortalece esse interno nosso. Então, agora a gente entra no hexagrama 55, tá? Então, o hexagrama 55, eu já falei, acima o incitar trovão, embaixo o aderir chama, né? Céu, trovão, terra, chama, né?
Então, tem uma coisa que é muito importante quando se fala em trovão, a gente fala no excitar, né? Dentro do hexagrama se fala excitar trovão, a gente entende que trovão traz o quê? Clarideza, luz, clareza, aliás, luz, traz claridade. Então, para o I Ching, o que traz abundância, porque a gente falou que o dragão traz a mudança, abundância para todos, vamos dizer assim, grandeza, mudança, né? Movimento. Para o I Ching, o que traz grandeza e abundância é clareza interna, primeiro, para depois movimento externo. Quando ele aponta isso, então eu já estou falando, o que nós, enquanto seres humanos, o Xing já está apontando, podemos fazer nesse ano para não se exceder, buscar encontrar o nosso interno, ter clareza interna antes de se movimentar externamente. Independente disso, se você tiver clareza interna, né, você vai conseguir desenvolver tudo o que você quiser. Tá? Você vai ter abundância. Mas, quando o I Ching fala de excitar trovão, grandeza, abundância, no seu nível maior, vamos dizer assim, porque essa energia está ativa para nós, assim, né? O I Ching também alerta que a gente tem que entender que se há uma força maior, essa força não vai durar também, não. É só nesse ciclo. É só nesse momento. Tá? Quando ele fala isso, ele quer dizer para a gente entender que existe uma forma de a gente manter uma certa abundância e grandeza interna dentro de nós ou na nossa vida. Primeiro, a gente tem que entender que tudo é cíclico nessa vida. Nada é eterno. O movimento da vida é esse. Quando chega no máximo da abundância, passa para o seu oposto. Isso é a base do I Ching. Tá? E quando a gente compreende isso, a gente aceita e consegue se organizar em qualquer situação. Tá? Então, o mais importante é compreender isso, a gente ter isso como uma verdade. Então, tanto que o julgamento do I Ching é assim, a abundância tem sucesso. O rei atinge a abundância. Não fique triste, seja como o sol ao meio-dia. Então, quando o julgamento do I Ching fala sobre isso, para esse momento, o que ele diz? A abundância tem sucesso? Vai. Atinja a abundância, tenha clareza das situações, para saber desenvolver de uma forma organizada, mas não fique triste. Tá? Seja como o sol ao meio-dia. O que acontece com o sol ao meio-dia? O sol ao meio-dia é o ápice do sol. Passou meio-dia e 1, já está diminuindo a força do sol. Aí, o que o I Ching diz sobre promover uma época de suprema grandeza e abundância? Quer dizer, o que eu falei desde o início para você, o que é o I Ching? Que coloca na nossa mão organizar a nossa vida, apesar do oráculo, às vezes, trazer algumas situações, até às vezes negativas, o I Ching coloca na sua mão a ação humana. Tá? Aí, o que o I Ching diz? Numa época de abundância, que a gente já sabe que ela não é eterna. Né? Então, ele diz que nem todo mortal está destinado a promover uma época de suprema grandeza e abundância. Quer dizer, só um líder nato é capaz disso, pois sua vontade é voltada para grandes metas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que os mortais que podem ampliar essa abundância e essa grandeza é aquele que compreende a verdade da vida, compreende quais são os princípios do céu e a movimentação do céu. Né? E aí, o que ele faz? Como que ele aumenta essa abundância? Quando ele não retém só para si.
Quando a meta se é alcançada, não é a meta individual, pessoal. Ele expande. Então, a abundância para o Xing é uma expansão maior, né? Que não diz respeito só a um indivíduo, mas a muitos indivíduos. Então, o sábio não se entristece ao perceber que os momentos de abundâncias, né, são momentos. Depois vai haver outra movimentação, né? Vai seguir outra situação. Então, só um sábio ou um homem interiormente livre de tristezas, né? Porque se você tem uma energia que o céu está dando agora, né? Porque às vezes o ser humano fala assim, mas o céu está dando essa energia para a gente, né? Essa força para cada um de nós, né? Mas ela não vai durar. Se você fala ela não vai durar, lá vem a tristeza de que não vai durar. E aí, quando você fala ela não vai durar, lá vem a tristeza, você deixa de aproveitar essa força. Você se ressente de não ser eterna essa força. Tá? Então, quando o I Ching fala, ele está querendo dizer para você que a gente não deve pensar nesse sentido que ela vai acabar. Porque se a gente pensa nisso, o primeiro pensamento já desfaz e já afeta essa energia que você poderia aproveitar agora toda. Então, nós devemos ser como o sol ao meio-dia, que ilumina e alegra tudo que existe sobre o céu, né? Sabendo que vai mudar, mas sem se entristecer e agradecer esse momento que chegou para cada um de nós. Tá? Então, está chegando para cada um de nós. Cabe saber aproveitar essa força com sabedoria. Tá? E aí vem no I Ching a imagem. Né? Como a gente pode aproveitar? Como o homem superior, porque a imagem, o I Ching sempre fala para o homem superior, aquele homem sábio. Né? Então, como a gente pode aproveitar esse momento? O que eu posso fazer? Aí tá, trovão e relâmpago surgem, a imagem da abundância. Assim, o homem superior decide processos e executa as penas. Então, o que o I Ching está falando? O homem superior, quando uma força do céu vem para ele resolve os seus processos, ele executa as penas. Né? Aquilo que está parado, ele põe para se movimentar. Aquilo que ele não conseguiu fazer, ele se prontifica a fazer agora. E a gente precisa estar atento, a gente percebe isso, que isso é uma coisa real na nossa vida. Um dia a gente tem energia, no outro dia a gente está sem energia. O dia que a gente tem energia, a gente precisa aproveitar. A gente tem que entender que o céu está mandando essa energia para a gente. A gente tem que aproveitar para resolver os nossos conflitos, a desenrolar situações que estão paradas. Né? Por isso que fala, decide processo, executa as penas. Então, a gente precisa aplicar e executar, né? Aplicar aquilo que a gente não se aplicou, e ficou sem uma ação nossa, e executar aquilo que a gente precisava ter executado e não executou. E aí a gente precisa, na verdade, primeiro fazer uma investigação em nós mesmos, né? De tudo aquilo que não foi aplicado, não foi executado. Né? Para que a gente agora consiga, faça uma lista de tudo, né? Que não foi executado, que você gostaria de executar, né? Que você colocaria em ordem, né? Então, haja dessa forma que as coisas o céu está te ajudando para que isso aconteça, para que você resolva, vamos dizer assim, tá? Bom, e aí, o I Ching, então, coloca para a gente essa verdade desse momento. Tá? A gente precisa, então, organizar internamente, entrar em contato com aqueles, o nosso ser interno, para ver o que realmente precisa ser colocado em movimentação, né, para resolução. Né? Às vezes são questões internas nossas, né, alguma atitude mais firme que a gente,
não está tendo ou não teve. Então, agora a gente se movimenta para ter. Tá? E aí tem as linhas, né, desse hexagrama, que na primeira linha, por exemplo, fala o seguinte, que quando se tem clareza, quando se tem clareza de quem nós somos ou das nossas dificuldades, a gente precisa, então, agora ter uma disciplina e um enérgico movimento para resolver aquela questão. E aí, se a gente fizer isso, o que a gente ganha é uma compreensão da nossa força presente dentro de nós. Isso se torna uma verdade para que em outros momentos, em outras situações, a gente também busque essa força dentro, essa clareza, para se movimentar também. Então, aí está aquela questão de não se perder a mudança e a prosperidade, né? Que ao agir, a gente descobre uma força que é nossa, que é de cada indivíduo. Isso nunca está perdido. Enquanto os movimentos do céu é cíclico, tá? O movimento humano a gente pode fixar dentro da gente. Aquela força, aquele reconhecimento da nossa própria capacidade. Bom, diante desse momento, o que pode acontecer, talvez, né? É que a gente pode entrar em contato em função do ciclo que a gente vai viver, é que pode haver, no meio que a gente está, né, nas nossas relações, é que em função desse momento e da falta de limite das próprias pessoas, vamos dizer assim, é que pode acontecer muitas disputas, muitas intrigas, né? E o que a gente não pode é se envolver com essas questões, não se deixar envolver. As pessoas podem ser tomadas por disputas e por intrigas. Pode haver muita desconfiança também, muita inveja, e aí isso pode, em função dessas energias muito negativas, se a gente não tiver o nosso centro firme, a gente pode ficar impossibilitado de se movimentar diante daquilo que eu gostaria de fazer ou de realizar. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Quando, assim, pode haver também uma situação, porque a vida humana não é só a vida interna, né? Muitas das nossas coisas, por mais que a gente esteja motivado a fazer acontecer alguma coisa, né? Exige, às vezes, de um movimento externo, né? Para que as nossas ações cresçam, vamos dizer assim. E se a gente perceber que o ambiente externo, a gente não consegue agir, né, fica impossibilitado de fazer crescer ou colocar as nossas coisas para crescerem, tá? A gente tem que entender também que isso tem a ver com a pouca compreensão, muitas vezes, das outras pessoas, né, da forma melhor equilibrada que elas poderiam se organizar também. Então, a gente tem que ter respeito pelas dificuldades das pessoas, né? A gente tem que desenvolver determinadas virtudes nesses momentos de muita agitação, né, de muitos conflitos. Então, existe aquelas virtudes e aqueles princípios do céu que a gente precisa colocar de forma ativa nas nossas relações, para que haja mais harmonia e mais equilíbrio, que é respeito, justiça, compaixão, humildade, sinceridade. Bom, o I Ching fala que quando a gente consegue desenvolver e praticar essas virtudes no nosso dia a dia,
nas nossas relações, no convívio com os outros e no convívio conosco mesmo, muitas vezes a gente tem que exercer essa humildade com a gente, essa sinceridade com a gente. Outra vez, essa humildade com o outro e a sinceridade com o outro. Né? Então, essas virtudes cabem, a gente vai ter que ter clareza do momento que a gente tem que usar para nós e quando a gente tem que usar para o outro. Então, isso significa sabedoria. Esse ano é um ano que a gente precisa aprender a desenvolver a nossa sabedoria, nas nossas atitudes, nas nossas relações, no nosso dia a dia. O momento que está aberto para mim e o momento que está fechado. Saber discernir isso, tá? Então, a gente, é um ótimo momento para a gente aprender o que é ser sábio, o que é sabedoria. E outra coisa também é que quando a gente é modesto, é humilde, né? A gente consegue buscar ajuda, né? Busca ajuda de pessoas que são mais capazes do que a gente para resolver determinadas situações. Então, tudo está aberto para aquele que tem virtude, que desenvolve essas virtudes dentro dele. Então, qualquer situação que acontece a nível externo, né, se ele for um homem virtuoso, se formos homens de virtude, tudo se resolve. Né? E se formos modestos, quando a gente não souber resolver, não saber o que fazer, a gente pode ser humilde o suficiente para buscar ajuda. E isso vai nos ajudar a resolver aquilo que a gente não está conseguindo resolver. Tá? E quando a gente é humilde e modesto, as pessoas se achegam da gente para nos ajudar também. As pessoas se oferecem para nos ajudar. Né? Então, humildade e sinceridade são duas virtudes, assim, consideradas por Confúcio as primordiais para o ser humano desenvolver. Então, ele diz que aquele homem que é arrogante ou obstinado no que quer, com certeza vai atingir o oposto do que ele quer. Então, a atitude interna de arrogância ou obstinação, processo obsessivo, né? Vamos dizer assim, você leva aonde você está. Né? E aquele que age na vida de forma arrogante, obstinada, vamos dizer assim, tá? Ele não vai ter a quem buscar ajuda. As pessoas não vão se acercar dele. Né? E ele vai acabar completamente só. Tem uma coisa, eu vou terminar com uma coisa que eu anotei, deixa eu ver se eu anotei aqui, nós já estamos finalizando, que é muito interessante, que eu estava comentando com uma amiga, que é o seguinte, que eu lembrei agora, quando eu finalizei aqui a sexta linha, tá? Que é assim, a língua chinesa é muito, assim, difícil de compreender, porque não é como a nossa língua, né? Por exemplo, na língua chinesa não existe o verbo ser, existe o verbo estar. Então, hoje estou assim, amanhã posso não estar, entendeu? Não existe esse ser determinante, fixo, vamos dizer assim, né? Então, ela é cheia de significado. Por exemplo, tudo bem em chinês se diz yao. E é formado por dois caracteres, se forma pelo radical de número 38, 038, que se chama nu, que tem o significado de mulher, mais o fonema zi, que é filho. Então, se a gente for olhar etimologicamente em chinês, estar tudo bem consiste em ter mulher e filho para os chineses.
Mas, na verdade, o chinês traz, a língua chinesa traz um significado, uma imagem, uma ideia, né? Os fonemas, né? Os ideogramas, traz uma ideia. Então, analisando aqui, o que eu interpretei foi o seguinte, é que, se etimologicamente falando, iao, que é tudo bem, representa, tem o radical mulher e o fonema de filho, significa para o chinês que tudo bem para ele é quando ele tem uma família. Aí a gente vamos ampliar o significado da família, né? O que é a família, vamos dizer assim. Então, a ideia que o chinês faz de estar bem no mundo, de estar tudo bem, é quando ele tem pessoas humanas perto dele, quando ele tem uma família. Porque família representa apoio, representa estrutura, representa segurança. E se a gente for olhar para dentro, significativamente, dentro dos nossos sentimentos humanos, vamos dizer assim, os chineses estão certos. A gente se sente bem quando a gente tem apoio. Se a gente não tem uma família, ou se a nossa família se foi, a gente precisa ter uma família que nos apoie, que sejam amigos, né? Que sejam relações, boas relações, que nos apoiem, que nos ouçam, né? Que mostrem o nosso valor. Sem isso, não vamos estar bem. E o mais importante não é que só existe a família genética, a família biológica, mas existe a família humana. A família humana é imensa. E somos todos iguais. Internamente, nos nossos sentimentos, somos todos iguais. Então, eu queria terminar nesse sentido, que a ideia de estar bem é quando a gente está bem, quando a gente tem apoio, a gente tem uma estrutura, a gente tem pessoas que nos amam, que gostam da gente, que vê o nosso valor. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Simplesmente maravilhoso. Meninos, depois eu vou colocar a gravação. Acho que gravou aqui direitinho. Tá bom? E a gente vai se falando. Um bom ano do dragão para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo, Keila. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok. Tchau. 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 Tchau.